Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Gustavo Ferrari e aqui no meu canal eu costumo contar histórias para nós nos descontrairmos um pouquinho do estresse do dia a dia. Hoje eu farei um vídeo um pouco diferente. Um amigo meu de longa data, o qual eu não ouvia há meses, acabou assistindo a um dos meus vídeos aqui no canal e ele me enviou uma mensagem pelo WhatsApp, me convidando para um cafezinho. Fomos até um café bem pertinho aqui da minha casa e, como sempre, o bate-papo foi muito legal. Falamos sobre a família, sobre o trabalho, conversamos um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Feito isso, ele me disse que tinha assistido a um dos meus shorts há muito tempo e que no domingo passado, né, dia 12 de julho, ele assistiu a vários vídeos e ele se lembrou que eu gosto desses temas sobre enigmas, sobre histórias de fantasmas, sobre mistérios, sobre o universo e temas espirituais. Foi então que ele me disse que gostaria de me contar um fato que ocorreu na casa dele. Fato esse que ele tinha vivenciado junto com a esposa. E assim, ele quis ouvir a minha opinião a respeito. E apenas para esclarecimento, eu pedi autorização para ele para narrar essa história aqui no YouTube. Porém, ele me pediu para não mencionar nomes, pois ele tem muito receio de que ele se tornasse alvo, de bullying, da intolerância ou mesmo até da ignorância das pessoas. Porque nem todo mundo tem a mente aberta, para a pluralidade dos pensamentos. E é óbvio que me manterei nessa descrição, respeitando o pedido de um grande amigo. Tenho que dizer que eu o conheço suficientemente bem para dizer que ele é uma pessoa bastante centrada, muito equilibrado, emocionalmente estável, porém, ao mesmo tempo, uma pessoa muito bacana, muito descontraído, alegre e muito de bem com a vida. Tanto a esposa dele como o filho dele também têm essas mesmas características. Eles não são religiosos, eu quero dizer que eles não seguem nenhuma religião. A norma de conduta e a ética, o respeito, a tolerância e o convívio saudável com a diversidade. Isso é o que eles acreditam. Esse amigo, ele não acredita na continuidade da vida, ou seja, para ele a vida é só essa e a morte significa o fim. Quer dizer que não houve para ele um antes e não haverá um depois. A simples nulidade. Bom, cada um tem os seus pensamentos, as suas crenças, o seu modo de vida, e o que importa mesmo é respeitarmos os diferentes modos de pensar. Mas um fato abalou esse pensamento: a morte da mãe dele. Ao contrário dele, a mãe sempre foi uma pessoa religiosa, ela tinha fé na crença dela, frequentava a igreja. E passado uma semana após a morte da mãe dele, ele e sua esposa começaram a se desfazer das coisas, para esvaziarem a casa e colocá-la à venda. Venderam alguma coisa, guardaram alguns outros objetos pessoais e o restante eles acabaram doando. Com a casa vazia, limpa, pintada, colocaram-na à venda. Um dos objetos que ele acabou guardando como lembrança foi um relógio de pulso que ele tinha presenteado à mãe quando ela tinha completado 75 anos de idade. Era um relógio caro, quer dizer, é um relógio caro. Os números são decorados com pequenas pedrinhas de diamante. Ele guardou esse relógio dentro do estojo e colocou em uma gaveta no armário do escritório na casa dele.
ele e a esposa utilizam esse escritório para realizarem o trabalho de home office. O escritório tem uma decoração minimalista. Apenas 2 escrivaninhas com as respectivas cadeiras, um armário pequeno e um vaso de planta decorando a janela. No dia 2 deste mês de julho, eles estavam no escritório trabalhando e ele resolveu fazer uma arrumação no armário, descartar alguns papéis já desnecessários, limpar as gavetas, organizar documentos. E foi nessa ocasião que ele se deu falta do relógio. Sua esposa o ajudou a procurar. Esvaziaram todo o armário, esvaziaram todas as gavetas das 2 escrivaninhas e não encontraram nada. Reorganizaram tudo e então resolveram ir para os outros cômodos da casa para buscar o relógio. Procuraram por todo lugar, inclusive nos armários da cozinha, do banheiro. Nada, sem sucesso. O que teria acontecido? Perguntou ele, né? Será que o filho deles, né, que mora em outra cidade, teria pego o relógio quando ele veio visitar os pais no sábado anterior? Falaram com o filho e o filho sequer sabia da existência desse relógio da avó. Quem poderia ter entrado no escritório, aberto a gaveta e retirado o relógio de lá? Será que foi o casal de amigos que esteve lá para o almoço no domingo? Enfim, triste pela perda do relógio, resolveu deixar isso de lado. Passado alguns dias, um de seus clientes foi até eles para assinar um contrato de prestação de serviços. Ele abriu a gaveta para pegar a pasta com o contrato. E qual foi a surpresa dele ao ver que o estojo do relógio estava dentro da gaveta? Nesse momento, ele perdeu totalmente a concentração, ficou atônito, sem saber o que pensar. Pediu para que a esposa conduzisse a conversa com o cliente para a assinatura do contrato. Ele foi até a cozinha, tomou um copo d'água, sentou-se e ficou se perguntando: será que nós estamos com algum problema cognitivo? Será que nós estamos com algum problema de memória? Muito estranho, pois tanto ele quanto a esposa reviraram toda a casa em busca deste relógio. O cliente se foi e então ele explicou para a esposa o motivo que ele tinha deixado o escritório e pedindo para que ela conduzisse a conversa com o cliente. Ele foi até a gaveta e mostrou para a esposa o estojo com o relógio. Ela também ficou completamente perplexa. O que era aquilo? Se perguntaram. E mesmo sem entender o que poderia ter acontecido, ficaram depois aliviados pelo fato do relógio estar ali novamente. Talvez eles não tivessem olhado direito, talvez eles estivessem naquele dia sem muita concentração, se deram alguma desculpa e deixaram esse fato de lado. Porém, mal sabiam que essa história ainda não tinha chegado ao fim e que ela ficaria ainda mais enigmática. No sábado seguinte, o filho, que de costume vai até a casa dos pais, passa ali o dia com eles, almoça com os pais, passa praticamente o dia todo com eles, né? Foi então que o filho perguntou para o pai sobre o relógio. Ele queria ver o relógio, o filho queria ver esse relógio. Foram até o escritório e quando o pai abriu a gaveta, impossível, inacreditável, o relógio não estava mais lá. Só que desta vez o susto para eles foi tão grande, eles ficaram tão assustados e não sabiam nem o que pensar. A mãe começou a chorar de tão nervosa que ela ficou com essa situação. Pela primeira vez na vida,
ele sentiu que aquilo poderia ser algo totalmente diferente, um fenômeno talvez espiritual, para o qual eles sequer teriam uma explicação. E como eles não têm essa crença em nada na vida, como eu disse no começo do vídeo, né? Para eles não existiu um antes e não existirá um depois. A vida concentra-se apenas nessa aqui, nada mais. Como é que então eles conseguiriam aceitar alguma explicação inexplicável? Como é que eles poderiam aceitar que isso talvez fugisse, né, daquilo que eles acreditavam? A explosão de sentimentos e o susto deles aumentou sensivelmente na segunda-feira, quando encontraram novamente o relógio na gaveta. Dessa vez, eles ficaram extremamente atormentados e foram à procura até de um padre que pudesse ir até eles e, quem sabe, benzer a casa, fazer alguma coisa, porque eles não encontravam explicação lógica para o ocorrido. Pensaram até em ir até um centro espírita também para pedir ajuda. Ficaram sem saber o que fazer. Foi nesse momento que ele decidiu perguntar a minha opinião a respeito. Eu dei para ele a minha opinião sincera. Eu acredito na vida eterna, eu acredito em Deus, e disse que para mim existe uma inteligência superior que criou todo o universo e que rege todo o universo. E na minha opinião, a ciência ainda não está à altura de explicar tudo isso. Eu mesmo já tive algumas experiências espirituais, as quais um dia eu contarei aqui no canal. A nossa conversa acabou durando aproximadamente 3 horas. Mas no final eu fiquei muito feliz ao ver que ele entendeu, né, que talvez aquilo fosse um sinal para que ele se apegasse a alguma crença, né, que pudesse dar a ele e à esposa um norte espiritual para que eles pudessem seguir. Não importa qual a crença, o importante é ter fé, é acreditar que a nossa vida tem um sentido maior, que nada acontece em vão. Quem sabe a mãe dele, lá no plano espiritual, também não estivesse agora muito feliz ao ver que o filho está começando a valorizar o conforto espiritual e não apenas o lado material da vida, né? E a não enxergar a vida com essa nulidade. E vocês acreditam nesses tipos de fenômenos espirituais? Acreditam que possa ter sido talvez um sinal para que eles pudessem mudar o rumo da condução da vida deles? Deixem aqui os seus comentários e, se gostaram dessa história, inscrevam-se no meu canal, deixem o like e até a próxima. Muito obrigado!